Se o pitaco é meu, Pitaco é meu. teu pitaco aí no futebol. Uma corretada de leve vale a pena. Está no ar mais um episódio do Pitaco é Meu. Hoje a gente vai falar sobre uma novidade que vai acontecer ao longo dessa temporada, em princípio, em função da pandemia do coronavírus. 5 substituições vão ser permitidas no futebol. Hoje, dia 16 de maio de 2020, a gente está gravando esse vídeo, estão começando alguns campeonatos importantes. Aliás, está começando um dos principais campeonatos do mundo, que é o campeonato alemão, já adotando a questão das 5 substituições. Eu sou Mauro Giacomi. Oi, pessoal, sou o Délio Mendes. E a gente vai conversar, vai bater bola sobre essa novidade no futebol, que em princípio, né, Délio, é até o final do ano, né? A princípio sim, né, Mauro? A FIFA, na verdade a International Board, né? Que Os define velhinhos essas lá da alterações. Inglaterra. Exatamente, eles que definem isso. Oficialmente seria para esse primeiro momento, né, de retorno do futebol no mundo, algumas alterações para facilitar o retorno, né? Uma delas, a implementação das 5 substituições, mas eu desconfio que isso vai mudar o futebol, vai gerar um impacto razoável no jogo de futebol, e eu acho que vai ficar, hein, Mauro? É uma mudança que eu acho que veio para ficar. Eu quero que fique. Eu acho que é uma possibilidade muito bacana de tornar o jogo mais intenso, de tornar o jogo mais estratégico. Os professores vão ter que coçar a cabeça, vão ter que estudar um pouquinho mais, porque eu acho que vai impactar muito no jogo. Dentro de campo mesmo, nas 4 linhas, são muitas possibilidades para um técnico de futebol. A gente está falando de quase 50% de um time de futebol, são 5 alterações. Muda muito o jogo, muda muito a questão física do jogo, mais jogadores com mais fôlego dentro de campo. Eu acho que vai ser bacana, Mauro. Eu acho que eu tô com você. Por mim, ficaria. É uma alteração que eu acho que vai fazer bem para o futebol. E um pequeno detalhe sobre essa novidade é que, assim como hoje, no caso de 3 substituições, somente em 3 momentos você vai poder fazer as 5 substituições. Isso. Com a bola rolando. Você pode usar ainda o intervalo, aí seria uma 4ª oportunidade de fazer uma substituição. Então, você não pode substituir com a bola rolando 5 ou 4 jogadores em momentos diferentes. Em algum deles você vai ter que colocar 2 ou 3 jogadores, né? Ou 5, né? Se você quiser, joga 5 no momento só. Mas você não pode passar de 3 momentos com a bola rolando. Você pode usar o intervalo de jogo, né? Uma questão, Délio, que se discute muito com relação a isso é que os times que tiverem elencos mais equilibrados, né, vão ter esse benefício de 5 substituições. O que eu chamo de um elenco bem equilibrado? É um time que você tenha boas opções na zaga, no lado do campo, no meio, na frente, ou seja, você tenha jogadores que pode compor o seu banco de reservas e você tenha condições de, ao longo da partida ou ao longo da competição, usar essas 5 substituições para rodar o seu elenco. Ou seja, hoje é muito comum você ter, por exemplo, times que têm um bom time titular, mas aí na hora que você precisa explorar o seu banco de reservas, o seu elenco além dos 11
jogadores, você começa a ter problema, principalmente em campeonatos mais longos, como, por exemplo, um campeonato brasileiro de pontos corridos, são 38 rodadas, em que, em algum momento, independente do time, do primeiro ao 20º colocado, os cartões e as contusões vão chegar. Mauro. Eu vejo que hoje a gente já passa por isso. Numa escala menor, mas a gente já passa por isso. Quem tem elencos mais fortes, mais poderosos, né, vamos dizer assim, tem uma vantagem no jogo. Mas como você está ampliando isso para 50% de um time de futebol, realmente esse poder não é financeiro, né? É um poder de montagem de elenco, né? Quem tem mais dinheiro, é lógico que tem mais possibilidades para montar um bom elenco. Mas quem souber já trabalhar... acontece, né? Isso aí Isso já acontece. Já é uma realidade no futebol. Vai ser potencializado, né, Mauro, essa questão. Porque uma coisa que a gente vê muito recentemente no futebol brasileiro alguns times chegam no segundo semestre do ano, eles estão disputando 3 competições, 3 grandes competições, né, aqui no nosso calendário. O Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e um torneio sul-americano, torneio continental, seja a Libertadores ou a Sul-Americana. Você vai lembrar, para quem acompanha futebol, isso é fácil de se lembrar, alguns jogos a gente vê muito o técnico poupar parte do seu elenco titular, mas levá-los para o jogo e deixar no banco de reserva. E aí, durante o jogo, conforme o andamento da partida, se preciso for, ele pega seus 3 titulares e coloca em campo no segundo tempo para, né, facilitar. Olha só a possibilidade, você vai poder fazer isso com metade do time agora. Ou seja, você pode colocar 5 jogadores titulares, que você considera titulares, né, na sua equipe, no banco de reservas, e pode utilizar os 5 no segundo tempo, ou durante a partida, em qualquer que seja o momento que for, que o técnico achar mais propício. Ou seja, vai mudar muito o jogo, vai mudar muito o... claro, o futebol vai continuar com as mesmas regras e tal, mas eu acho que vai mudar muito a dinâmica do jogo. Até a maneira do torcedor entender o jogo vai mudar um pouco, porque as possibilidades vão ser bem grandes. O técnico vai poder alterar característica do seu time durante a partida. Num abafa, num final de jogo de mata-mata, o cara vai poder colocar 3 centravantes, centravantes, né? Exatamente, ao mesmo tempo. Por outro lado, o outro pode botar 5 volantes. Exato. Exatamente, ou seja, a gente vai ter, eu acho que a gente vai ter um impacto muito grande no futebol. Eu estou curioso para ver o que isso vai gerar aqui no futebol brasileiro, porque aqui no Brasil a gente tem um problema assim que é montagem de elenco, né, Mauro? O futebol brasileiro, vários times até que disputam a Série A, como você disse, o cara tem ali 11 bons jogadores. Quando ele precisa começar a utilizar o resto do elenco, é igual um comentarista da TV aí sempre comenta. Se você tem jogador ruim no seu elenco, uma hora ele vai jogar, porque vai precisar. Cartão, contusão. Uma hora o cara ruim vai jogar. Então, assim, quem conseguir montar o elenco mais equilibrado vai ser muito bacana. Eu tô louco para ver um jogo de futebol com 5 substituições, com o Guardiola de um lado e o Klopp do outro. Vai ser sensacional. Porque, assim, algumas coisas que eu observo no futebol, em alguns jogos, é muito comum na parte final do jogo, nos 10, 15 últimos minutos do jogo, uma das equipes, ou até as duas, caírem muito de produção
É, fisicamente. E principalmente quando o time começa a ter uma sequência mais forte de jogos. Como você falou, quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo. E aí, em um momento, você começa a sentir esse problema. E aí você pode, durante a partida, faltando ali 10 minutos para acabar o jogo, você pode recompor essa capacidade física e aí o jogo se tornar intenso, quase que 100%. exatamente. O Globo, né, o Globo Esporte fez uma matéria aproveitando essa alteração e questionando os técnicos brasileiros, né, o que cada um deles pensava, principalmente os técnicos da Série A, né, cada um pensava. E aí o Dorival Júnior levantou um ponto, lembrou de uma questão muito interessante, que assim, o futebol é o único esporte coletivo até então que tinha uma limitação considerada até pequena, né? Se a gente considerar a quantidade de jogadores em campo, 11 de cada lado, tinha uma limitação de substituições, né? Os outros esportes coletivos, vôlei, basquete, futebol americano, você não tem essa limitação de substituições, né? O que faz o jogo ficar muito intenso, né? Um jogo de basquete é intenso o jogo todo, não tem esse negócio de um time estar mais desgastado. É claro, o que a gente falou no início, o primeiro ponto que você levantou, quem tem um elenco melhor vai sofrer menos, porque vai ter um elenco mais cheio e vai poder rodar esse elenco, né? É o mesmo que vai acontecer no futebol. Eu acho que vai ser bacana, o jogo vai ficar muito, muito intenso fisicamente. Tomara que os técnicos usem essa intensidade ofensivamente, né? E não inventem faltando 20 minutos para acabar o jogo, enfiar 5 zagueiros dentro da área para segurar o resultado. Vai ter gente que vai fazer isso. Muita gente. O cara, deve estar com o olho brilhando. Falou, antes eu podia botar mais 2 volantes, agora eu posso botar pelo menos mais 4, velho. É verdade. Não é? Vai ter técnico que vai querer colocar aí 4. O cara tá ganhando 1-0 fora de casa, o outro time pressionando. Taca mais uns 2 volantes ali, mais um zagueiro. Tá? Fica com 3 zagueiros, 3 volantes. Olha que beleza. Né? Abdica do ataque de uma vez por todas, né? Muito provavelmente a gente vai passar a ter até algumas configurações táticas novas, né? Por exemplo, assim, vou viajar aqui numa situação dessa que você está falando, mata-mata, semifinal de Libertadores, o time está ganhando de 1-0 fora de casa, jogo da volta, e o outro time pressionando, o cara lança um esquema 6-1-3, 6-2-2. Ou seja, taca zagueiro, põe um cara ali no meio campo só para figurar e 2 atacantes rápido, que é para chutão, lançamento direto, ligação direta, da área defensiva para a área ofensiva. E outros detalhes também, né, Délio? Se o cara for inteligente, né, aí uma coisa que você falou, o professor de verdade vai levar muita vantagem, porque outras questões ele pode trabalhar. Uma que eu já tinha falado, a questão da recomposição física do time durante a parte final do jogo, cartões. Né, o cara toma cartão amarelo e para evitar uma expulsão, você consegue fazer uma substituição. Às vezes, quando isso acontece, você já fez as 3. Exato. Aí você tem que segurar aquele cara ali. Pode ser nem ter feito as 3 ainda, mas você fica meio com o pé atrás, né? Eu vou queimar uma substituição só porque o cara tem cartão e se o outro machuca. E aí, exatamente. Outra coisa que eu vejo interessante é a possibilidade, lógico, mas isso é só para quem efetivamente souber aproveitar isso com inteligência. Por exemplo, as categorias de base, né? Se você tiver uma boa categoria de base em que você tem sempre valores para disponibilizar para o time de cima,
Já que você vai ter que fazer 5 substituições durante o jogo, e aí você tem cartões, você tem contusões, você vai ter. Quanto mais você puder aproveitar uma boa base, Verdade. aquilo que a gente falou lá no começo, de um elenco mais equilibrado, né? A base pode propiciar esse equilíbrio no seu elenco, né? Se você tem uma boa base. Uma outra coisa também, Odélio, o que eu penso é o outro lado da moeda. Por quê? As confederações, federações podem agora atuar com uma força maior de impor uma maratona mais pesada, né? Um calendário bem mais apertado. arrochado, Aliás, né? as 5 substituições, algumas justificativas é exatamente por isso. Como você tem o futebol vai ficar em alguns lugares 3, 4 meses parado, e quando voltar você vai tentar recuperar o seu calendário, você vai impor uma maratona maior. Né? E muitos jogadores ficaram muito tempo parados, questão de preparo físico, 5 substituições permite, né, que você impõe um calendário muito mais forte. Mas pensando num futuro, 2021, 2022, ficando a questão das 5 substituições, as federações, os times vão diminuir um pouco o poder de barganha. Falou, pera lá, você vai me matar desse jeito. Não, agora você pode trocar 50% do seu time, meu filho. Não, verdade. E tem uma outra questão, Mauro, que eu acho bem bacana também, que o Ney Franco levantou. O Ney Franco hoje é técnico do Goiás, né, da Série A. Que eu achei muito bacana. Ele é técnico do Goiás, o Ney Franco? Nossa, que coisa inédita. Exatamente. É muito interessante, assim, que é a maneira que o técnico... a maneira não... eu acho que a facilidade que o técnico vai ter a mais para gerenciar o seu elenco, né? Porque você vai poder colocar muito mais gente jogando do que hoje. Porque hoje, um elenco de futebol, um time de Série A, o elenco tem ali por volta de 23, 24 jogadores, mais ou menos é isso que acontece hoje em dia. Alguns técnicos gostam de trabalhar com um elenco um pouquinho maior, né? O Filipão gostava de técnico de elenco até quase 30 jogadores e tal, mas quem joga mesmo são a sua base titular 11 e mais 3, 4 caras que sempre estão rodando, né, nas substituições. Você aumentando a quantidade de substituições para 5, quase 50% de um time de futebol, os jogadores que estão no elenco vão ter muito mais chances de jogar durante uma temporada longa, como é do futebol brasileiro, do que hoje, né? Então, assim, acho que vai ficar mais fácil também para o técnico trabalhar isso, né? Porque hoje em dia, quando um time tem um elenco bom e o cara fica de fora de um jogo importante, ele faz bico, né? Ele fecha a cara, ele faz... Exatamente. Então, com essa possibilidade de ter mais gente rodando no jogo, no elenco, eu acho que vai ficar um pouco mais fácil para os técnicos gerenciarem, até para motivar os jogadores, né? Porque, chega uma hora também, final de temporada, o cara passa a temporada toda no banco, jogou 2 partidas o ano todo, chega ao final do ano, o cara está totalmente desmotivado, né? Eu vou até fazer uma justiça, uma correção, enquanto você estava falando, eu fui fazer uma pesquisazinha aqui no questão do Ney Franco, é só a 2ª vez que ele está no Goiás. É porque ele foi para o Goiás, saiu, voltou para o Goiás, aí me deu a impressão que eram muitas vezes que ele estava no Goiás. Mas passa essa impressão mesmo. Alguns técnicos, eles meio que ligam muito a imagem, né, ao time, assim, você tem a impressão de que o cara sempre está lá. É o Celso Roth, lembra? Tinha uns times assim que vira e mexe, o Celso Roth estava lá. Exatamente. Hélio dos Anjos. Hélio dos Anjos parece que era só ele e o Ney Franco que treinava o Goiás. É verdade. Mas é isso mesmo. Alguns técnicos, Mauro, deram algumas declarações assim, bem interessantes para o Globo Esporte em relação a essas 5 substituições. Assim, tem uma coisa, pontuar aqui rapidinho, que
o técnico do Boca Juniors não gostou muito da ideia, não, né? Ele achou que isso vai fazer com que o futebol perca a sua essência e tal. Eu acho essa conversa muito romântica, mas tudo bem. Mas alguns Particularmente não treinadores... vejo muito isso, não, que eu acho assim, algum tempo, eu sempre imaginei no futebol você podendo fazer substituições temporárias, o jogador entrar e sair. Eu tive uma experiência como técnico de um time de clube aqui em Brasília, e lá nesse clube era ilimitado o número de substituições, não tinha limite. E você podia colocar o jogador e retirar o jogador, ele voltar depois. E isso era muito interessante porque você podia, muitas das vezes, tirar o jogador para dar um descanso e, nesse momento, você passar alguma instrução para ele. E, além dele recuperar o fôlego, ele volta, né, com alguma orientação que o técnico pode passar para ele passar para os demais, para o técnico não ficar lá gritando do lado de fora, falando, não sei o quê. Parece que o jogador está ouvindo. É verdade. Né? Parece que o jogador está ouvindo. É algo que acontece muito hoje nos outros esportes coletivos e no futebol de salão, por exemplo, né, que é um futebol também, né, jogado com os pés também, e que é um esporte que não tem limitação de substituições. Né? Assim, eu acho que era meio inevitável o futebol caminhar para isso, Mauro. Eu achava que ia demorar um pouco mais, porque a Internacional Bosch tem essa característica de demorar muito para... Mas está mudando, né, Délio? De um tempo para cá, né? Que as questões estão mudando. Por exemplo, o VAR. Né? O VAR é uma mudança, eu acho que muito maior até do que 5 substituições, porque o VAR ele interfere diretamente nos fatos do jogo. Né? No gol, no pênalti, na expulsão, coisas que antes passavam batidas, né? Se você pegar, de repente, um tape de um jogo não vou nem muito longe, hein? Vou pegar um tape aí de um jogo antes de ter essas 45 mil câmeras mostrando de todos os ângulos, né? Quando você tinha geralmente só aquela câmera ali no meio do campo, ou só o rádio mesmo, quantos jogos, né, tiveram gols, impedimentos, expulsões que ninguém nem sabe que, né, ninguém não tem essa ideia até hoje. E o VAR foi uma alteração muito mais profunda no futebol, porque inclusive rende mesas redondas. Nós já até fizemos podcast do VAR. Exatamente. Eu acho que o VAR, ele altera, não é que altera, mas ele impacta diretamente no resultado, né, de um jogo, no resultado do futebol. As 5 substituições, realmente. As 5 substituições, eu acho que ela impacta no modo de jogar, eu acho. Na prática mesmo, no dentro de campo. Assim, não no resultado. Assim, lógico que vai ter treinador ganhando o jogo por causa das 5 substituições e vai ter treinador perdendo o jogo por causa das 5 substituições. Mas não altera tanto o resultado assim diretamente como o VAR, né? E para você ter uma ideia, né? O futebol mesmo começou assim na virada dos anos 1800 para os anos 1900, né? No finalzinho do século XIX, né? Século XIX. Eu sempre faço essa confusão, né? 19 eu tenho que diminuir um ou eu tenho que aumentar um? Século XIX, século XX, exato. No final do século XIX para o século XX, ali no começo do século XX, vamos colocar assim, você só foi ter a primeira alteração em 1958, em termos de substituição, né? Praticamente aí você jogou quase 70 anos, considerando que na Inglaterra o futebol começou por volta de 1890, 70 anos, que foi em 1958, que foi permitida a primeira substituição e só por causa de lesão também. Só em caso de lesão, não podia fazer substituição à toa, não. Não sei se o cara simulava também, né? Tem isso. Aí em 1970
passou a permitir 2 substituições, mas aí por qualquer motivo, independente de contusão ou não. Em 1995 entrou a nova alteração para 3 substituições e agora 2020 para 5 substituições. Você vê, cada vez mais o tempo está encurtando em relação a essas mudanças do número de substituições. É verdade. Eu achava até que as 3 substituições era um pouquinho mais antiga, não era tão recente, 95, acho. Na minha cabeça era uma coisa que já acontecia há mais tempo. Um outro ponto bacana também, que eu acho que a gente pode comentar aqui, Mauro, você já até passou por esse assunto no começo aqui da nossa conversa, que é a questão financeira, né? Indiretamente é financeira, né? Quem tem possibilidades maiores de montar um bom elenco, né? Você acha que o impacto disso é maior aqui no nosso mundo, na América do Sul, Brasil especificamente? Você acha que a Europa, por exemplo, enxerga isso também? Ela vê esse tipo de vantagem, vamos dizer assim, de quem tem mais poderio financeiro? Acho que não, Délio. Eu acho que tanto lá quanto cá, o impacto, vamos dizer assim, proporcionalmente vai ser o mesmo, eu acho. Por quê? Como você falou, quais são os critérios que definem o aproveitamento do elenco? Né? É esse elenco ser qualificado, né? Equilibrado, você ter... Não adianta você, eu tenho excelentes atacantes, mas meu meio de campo, sabe? Meus laterais, não adianta. Você tem que ter jogadores, por exemplo, você tem que ter 3 zagueiros em condições de serem titulares. Estou falando assim para ser elenco de ponta, né? Seja no Brasil, para disputar Campeonato Brasileiro ou torneios continentais, seja na Europa, porque proporcionalmente é a mesma coisa, né? O futebol de lá é muito mais forte, mas eles jogam entre eles lá, né? O nosso aqui é bem mais fraco, mas a gente joga entre nós aqui, né? Então, os campeonatos têm esses equilíbrios. Você tem que ter pelo menos um lateral que não esteja tão abaixo dos seus titulares, né? O meio de campo você tem ali que ter 4 jogadores, 5 jogadores, você tem que ter 2, 3 atacantes, quer dizer, esse é o equilíbrio que eu falo, né? Que você precisa ter jogadores, porque não adianta você, de repente, ter 2 zagueiros muito bons e os seus 2 reservas serem muito mais fracos do que o seu titular. Porque em algum momento, como você falou, em algum momento esses 2 zagueiros vão estar fora. E aí o jogador ruim precisa entrar. Né? Então, essa questão de jogador ruim no elenco, ele vai usar. Ele vai usar. E a outra questão é a capacidade do técnico. Né? Porque existe técnico, inclusive, que consegue tirar leite de pedra. Você vê assim, esse elenco é inferior ao elenco do time X, mas a capacidade do técnico diminui essa diferença. Então, você vai ter aquilo que a gente estava conversando. Hoje está um pouco diferente, mas por muito tempo houve muita resistência dos técnicos em entrar jogador no intervalo. Ele esperava ali 10, 15 minutos do segundo tempo para começar a fazer a substituição. Agora você vai ter 5 substituições para fazer num espaço de 20, 25 minutos de jogo, você muda muita coisa. Ou então o cara vai continuar fazendo só as 3 substituições mesmo. A 5ª só em casos excepcionais. Né? Então, o intervalo, na minha opinião, ele vai passar a ser muito preponderante. Então, aí entra a questão do técnico. Né? O que ele está vendo do jogo? O que ele está enxergando? O algo a mais do que a maioria dos técnicos enxergam. Meu time está cansando, aí eu boto um jogador. Eu preciso de aumentar o poder ofensivo, taco mais um atacante. Eu preciso melhorar meu sistema defensivo, lá vem volante. Entendeu? Então, assim,
o jogador, o técnico que enxerga além disso aí. Aí você tinha citado até a questão do Guardiola, a questão do Klopp, né? No Brasil você tem bons técnicos também, né? Você tem técnicos como o próprio Vanderlei Luxemburgo, né? Com o Vanderlei Luxemburgo, quando começou, ele trabalhava muito essa questão, né? Tudo bem que ele pegou elencos aí recheados, como era o do Cruzeiro, como era o do Palmeiras, como era o do Santos, ele conseguiu fazer excelentes trabalhos, mas muito técnico também pegou excelentes elencos e não chegou a lugar nenhum com eles, né? Você tem o Jorge Jesus, tem Renato Gaúcho, tem uma série de técnicos que você pode, que hoje vão ter que mostrar um pouquinho, não, bem além, né, do que do normal para poder aproveitar a questão das cinco substituições. Porque eu vejo isso uma vantagem. Em qualquer aspecto eu vejo isso uma com vantagem. certeza. Mesmo quando o elenco não é tão equilibrado. Né? Sim, eu vejo, claro. Ele se você olhar, ele vai ser um benefício por todos os ângulos. Mas nem todo técnico vai conseguir enxergar todos esses ângulos, né? Então, eu também enxergo, eu vejo com você, eu enxergo como um benefício de todos os prismas que você olhar, eu acho que isso beneficia o jogo, mas eu acho que alguns técnicos vão ficar mais expostos, porque é muita possibilidade de alterar o jeito de jogar de um time. Por exemplo, vamos citar um exemplo recente nosso aqui do Campeonato Brasileiro, o Sampaoli, que é um dos caras aí que eu acho que pode ser usado no seu exemplo aí que você deu de técnico que tira leite de pedra. Assim, o elenco do Santos não era um elenco para ser vice-campeão brasileiro na mão de qualquer outro técnico que a gente está acostumado a ver no Brasil. Pelo menos a visão que eu tenho é essa. E ele estava ali no meio, né, de Palmeiras e Flamengo, que são elencos bem mais qualificados do que o do Santos. Exatamente. Então, um técnico como o Sampaoli, pode ser até que eu quebre a cara e nem seja esse impacto todo, mas eu acho que um técnico como o Sampaoli, aqui no nosso mundo, né, que eu acho que é um cara que está num nível acima, ele vai impactar muito no jogo com as substituições. Ele vai conseguir fazer o time dele mudar o jeito de jogar mais vezes ainda durante um jogo com as 5 substituições, ou até alterar para um momento específico da partida. Ele alterar o seu esquema e aí ele consegue surte o efeito que ele queria, ele consegue virar um jogo, por exemplo, e aí ele volta o esquema anterior, que é um esquema para segurar mais a partida, porque ele vai ter mais possibilidades de alterar o time. Sim, são 3 momentos só durante o jogo, né, durante a bola rolando, mas são 5 homens que ele vai poder alterar. Então, eu acho que vai beneficiar, mas ao mesmo tempo vai deixar muito professor aí exposto, viu, Mauro? Eu acho que vai ter professor aí que vai começar a ser cobrado além do que já são cobrados hoje. É verdade. Vão ser mais cobrados. Não resta dúvida, né? E aí é importante essa cobrança mesmo, né, Délio? Porque... claro, eles ganham bem. Eles ganham muito bem para isso. Principalmente os técnicos aí de Série A, né? Técnicos conceituados que, às vezes, nas entrevistas bota tanta arrogância. Exatamente. Agora, enquanto você falava, eu te fiz aquela pergunta sobre o impacto, né? Se você acreditaria que na Europa seria como aqui. Enquanto você falava, eu fiquei imaginando um outro efeito que isso pode trazer para o nosso futebol aqui. Talvez, não pensei muito aprofundado nesse assunto, não, mas enquanto você falava, talvez isso aumente um pouco mais a distância, hein, Mauro, entre o futebol daqui e o futebol europeu. Talvez a capacidade de montagem de elencos mais fortes lá na Europa façam com que nesse enfrentamento à América do Sul, que a gente vê no Mundial, né, e a Europa,
talvez a distância fique um pouquinho maior, você não acha, não? Porque tem uma outra questão, Délio. A partir do momento que você pode fazer 5 substituições, você precisa de mais disponibilidade por jogo. E você precisar de mais disponibilidade por jogo faz o time ter que ir ao mercado, Isso, né? exatamente. Então, o mercado sul-americano, principalmente o brasileiro e o argentino, que são muito visados, podem passar a ser mais visados. Mas tem uma outra questão também, né? Aí temos que ver como é que os times vão sair dessa situação que a gente está de pandemia, né? Em termos de receita, em termos de poder financeiro, né? Não sei qual o impacto que os times europeus vão ter efetivamente em função desse tempo parado. É verdade. Assim, além dessas 5 substituições, né, a gente vai viver um momento futuro breve aí, todo mundo espera, um momento de muita indecisão, né? A gente não sabe muito bem como o mundo vai retornar, né? Assim, falando especificamente do mundo do futebol, né? Quando é que o futebol vai poder ter a sua vida normalizada? Eu falo em relação a jogos com público, campeonatos disputados num calendário que a gente já está acostumado. Então, assim, e isso tudo impacta financeiramente os times, né? Exato, e tem muito time brasileiro. O impacto nos times sul-americanos vai ser muito maior do que nos times europeus. Então vai ter que muito time liquidando, precisando fazer Sim. dinheiro, se desfazendo de jogadores para poder sobreviver. Claro, o impacto é bem maior porque a gente, antes da pandemia, a gente já tinha vários clubes aqui no Brasil em estado quase que falimentar, né? Assim, se futebol fosse um negócio normal no capitalismo, né? Se fosse uma empresa normal e tal, assim, vários clubes brasileiros estariam decretando falência. É porque o futebol tem suas particularidades, né? O cara fica 4 meses sem pagar salário e não acontece muita coisa. Então, assim, mas na Europa, os clubes, eu acho que os clubes vão se adaptar a uma nova realidade de gastos mais modestos, porque eu acho também que a Europa estava já chegando num nível de gasto que ia estourar uma hora. Era uma bolha que eu acho que já estava prestes a estourar, pagando valores por jogador absurdo, assim, contratações de zagueiros ou goleiros por valores que há 5, 6 anos atrás se pagava no meia destaque de um grande clube europeu. Então, eu acho que os valores já estavam quase estourando. E Com essa pandemia, alguns clubes até sendo investigados por isso. exatamente. Com essa pandemia, eu acho que acelerou o processo e vai haver essa readequação de gasto mesmo, assim. Será que é isso tudo mesmo que um time tem que pagar por um jogador de futebol para fazer a transferência de um Neymar, de um Cristiano Ronaldo? E lá vai ser uma adaptação. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil vai ter time quebrando. Não estou falando de Série A e Série B. Eu estou falando de coisas mais do Série D, Série C. Vai ter muito time quebrando, mano. Muito time quebrando. Sem condição de disputar a Série D do Campeonato Brasileiro, por exemplo, que é um campeonato que ainda é regionalizado, hein? Que, né, na teoria, os times gastam menos porque a CBF dá uma arrumada no calendário para os times não fazerem grandes viagens. Mas eu não tenho dúvida de que vai ter time de Série B e Série C, principalmente, que vão estar falando que não tem condições de disputar o campeonato. O São Caetano tinha desistido de disputar a Série D, voltou atrás, né? Mas já é uma sinalização, né? De que Com certeza. Essa questão do impacto no futebol, assim como em qualquer
segmento da economia e as previsões econômicas no Brasil são as piores possíveis, né? Porque estamos em meio, além de uma crise sanitária, nós estamos em meio a uma crise política sem fim, e é a crise política e a economia que andam sempre atreladas, né? A tendência a uma fuga grande de capital do Brasil, a tendência é que a situação econômica deságue também no futebol e deságue pesado. Ah, com certeza. Eu não tenho dúvida de que isso vai impactar muito. Assim, para a gente citar um exemplo que eu achei que não aconteceria, foi até uma notícia assim que meio que mostrou mais a realidade assim da situação mundial mesmo, que foi recentemente a Adidas, que a gente pode considerar aí uma das 3 grandes empresas vinculadas ao esporte no mundo. Sem jabá, né? Sem jabá. Que as não... três exatamente. A Adidas não fez o repasse das verbas de contrato dos times brasileiros, Flamengo, São Paulo, Cruzeiro. Você, assim, atrasou o pagamento. Uma empresa do tamanho da Adidas teve que pedir ajuda financeira para o governo alemão. Então, assim, vai impactar. Imagina os patrocinadores de times de Série D e Série C, se eles vão ter condição de continuar patrocinando. A Merkel não levou ele lá o da Adidas lá no STF alemão, não? Não, levou não. Assim, cada coisa que a gente vê. O impacto vai ser gigantesco. E eu acho que do lado de fora, né, das 4 linhas e dentro das 4 linhas, o tema do nosso papo aqui, as 5 substituições, vai ser interessante ver. Mauro, já que estamos falando de alterações aí nas regras do futebol, vamos viajar um pouquinho aqui. Se você fosse o homem lá da International Board, lá, ou da FIFA mesmo, presidente da FIFA, fala aí uma alteração nas regras do futebol. Eu já estou quase com idade para ir para a International Board. Fala aí, você é o cara que está com a caneta na mão. Uma regra do futebol que você gostaria que mudasse ou fosse implementado uma coisa nova, ou pelo menos que fosse testado, não que fosse uma alteração definitiva, mas pelo menos vamos testar isso aí, gente, para ver o que é. Uma alteração que eu já vi acontecer, já foi testado, e eu gostei muito, porque ela altera a estrutura do jogo, ela amplia o campo, o espaço útil de jogo é a linha de impedimento, que hoje é no meio de campo, e houve um campeonato, se eu não me engano, um campeonato mundial de júniores, onde a linha de impedimento não era mais no meio de campo, mas na grande área. Na grande... Isso. Esse é um impacto grande, hein? E o impedimento só acontecia ali, o impedimento, que hoje é no meio de campo, e isso faz com que os times achatem, né? A defesa desse time empurra o seu time, e você vê, por exemplo, na cobrança de tiro de meta, né? Quando você está assistindo do estádio, a cobrança do tiro de meta, a última linha de um time está quase pertinho da outra linha, né, ali, e a linha central no meio. Né? São então, 25, 30 metros. Exatamente. Né? E se a linha de impedimento fosse na risca da grande área, você aumenta muito mais o espaço útil do campo. E isso altera a estrutura, altera sistemas muito defensivos, porque aí você tem muito mais espaço o espaço para fazer a linha de impedimento é muito menor. Era uma alteração que eu gostaria de ver. E eu já vi e eu gostei. Essa aí, o impacto ia ser muito maior do que as 5 substituições. Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Isso ia alterar muito o jogo, muito mesmo. A gente tem amigo que, por ele, cortaria acabaria com o impedimento, né? Mas eu acho que isso aí já foi testado nas peladas lá de Minas Gerais e não funciona, não. Essa alteração aí é muito drástica. Tem sempre aquele retranqueiro que põe um zagueiro dentro do gol. Exato.
Mas era uma alteração que eu proporia. É bacana. Eu tenho uma curiosidade para ver. Você até tocou, passou rapidinho por isso na nossa conversa aqui. Eu tenho curiosidade para ver o futebol trabalhando com substituições ilimitadas e podendo voltar o mesmo jogador que saiu. Assim, eu gostaria de ver o que ia virar o jogo. Por exemplo, já pensou a gente ter um especialista em cobrança de falta no futebol? Ele entra, bate a falta e sai. Ele Mas entra, no bate a futebol falta e americano, sai. se eu não me engano, tem um É isso, especialista nisso aí, não tem? Exatamente. Imagina, o Zico ia estar jogando até hoje. Entra só para bater o pênalti e volta. Não, pênalti, diríamos que o pênalti não seria bem o caso. Talvez, mas falta, olha só. Entra lá com seus 60 e poucos anos, bate Pois uma uma falta, coisa que você sai falou rapidinho. interessante aí, a gente já desviou totalmente do assunto também, né? Mas vamos embora. Você está falando, hoje você tem muito menos especialistas em cobrança de falta, né? Muito menos. Eu, particularmente, que sou mais velho que você e que acompanho o futebol full time desde 1970, né? Pô, nós tivemos aí o próprio Pelé, Rivelino, Zenon, Nelinho, Zico, Roberto Dinamite, Neto, né? Essa galera toda, nossa senhora, Marcelinho Carioca. Mauro, eu não tenho esse número não, mas se procurarmos aí na internet, a gente deve achar fácil, a quantidade de gols de falta no futebol mundial caiu demais, né? A gente praticamente não vê gols de falta assim. Vou dar um exemplo. Não que tenha alguma relação de paixão nesse comentário, mas o Flamengo do ano passado, por exemplo, foi um time que fez muitos gols, que ganhou quase tudo que disputou. A gente não lembra de gol de falta no time do Flamengo. E era um time com poderio ofensivo gigantesco, né? E a gente não lembra de gol de falta no time do Flamengo. Na verdade, o time do Flamengo, especificamente, está agora com essa parada, né? Antes da parada, quase 2 anos sem fazer gol de falta. Então, assim, é muita coisa. A gente não tem mais especialistas, é como você falou. Eu acho que seria bacana. Acho que o último especialista foi o Rogério Ceni, não? No Brasil? Eu acho que sim, hein, Mauro? Eu acho que foi o último cara que, quando tinha uma falta, o time adversário... Era aquele termo, né? Meio gol. Exatamente. Falta dali é meio gol. É uma coisa que eu cresci ouvindo isso aí. Provavelmente o Rogério Ceni, olha só, em que coisa, hein? Um goleiro, né? Um goleiro. Como as coisas um goleiro são. Que já está aí com o quê? 5, 6 anos parados. Exatamente. Já não joga, já aposentou há uns 5, 6 anos. E desde eu já ouvi alguns jogadores, principalmente jogadores que pararam há pouco tempo, falando dessa questão e jogando um pouco dessa responsabilidade na parte física das comissões técnicas. Que muito treinador, muito comissão técnica não gosta que o jogador fique treinando por um período muito longo, batida na bola por causa do desgaste físico. E não tem como, né, Mauro? Falta se o cara não bater, não treinar, exatamente. Não dá. Se não treinar, realmente não... E era muito legal, eu gostava, assim, tinha muitos jogadores. Lembrei de um outro, o Éder, né, um outro jogador que batia falta como poucos, né? E era uma questão muito... Era muito legal você ter aquilo que eu falei, né? Dali é meio gol. E eu me lembro, cara, tinha um cara que batia, era o Roberto Dinamite. Era impressionante a precisão que o Roberto Dinamite tinha, que ao contrário, naquela época do Roberto Dinamite, batedor de falta,
ele tinha, assim, você tinha vários jogadores, inclusive disputando o mesmo campeonato, que eram especialistas em falta, né? Você, por exemplo, o Roberto Dinamite, que disputava o campeonato carioca, ele tinha ao lado, no Flamengo, o Zico, no Fluminense você tinha, uma época, o Rivelino, né, que jogou menos tempo, mas você tinha outros jogadores como você tinha em São Paulo o Zenon, mas o Roberto Dinamite ele tinha uma capacidade de bater a falta e mirar para que a bola batesse na pequena área, na risca da pequena área e desviasse do goleiro, que era impressionante. Quando estava chovendo, então, a bola chegava ali, ele não era daquele cara que, às vezes ele batia por cima da barreira, mas ele mirava no canto do goleiro, mas que a bola pingasse Antes de chegar no goleiro, porque aí, com campo molhado, ou mesmo que não tivesse chovendo, mas geralmente se molha o campo para ficar um pouco mais macio, a bola batia ali, meu filho, esquece. Ela pegava mais velocidade ainda. Tá aí, eu vou mandar um e-mail lá para... Não, vou mandar a carta, né? O pessoal é mais das antigas, eu vou mandar uma carta lá para a International Board. Sugerindo aí a gente criar os especialistas no futebol. Um cara só para bater escanteio, um cara só para bater falta, um goleiro para pegar pênalti. Pô, já pensou o pênalti no último minuto de jogo, você coloca o Dida para defender, pô, já o batedor já fica com medo já. Pois é, Délio, acho que já chegou a hora de ir embora, né? Já chegou, porque a gente não se segura, né, mano? Não segura. Como a gente costuma se despedir. Vamos embora? Vamos embora. Mauro, abração, prazer te ver, mesmo que por vídeo, e até a próxima. Beleza. Abraço, hoje a gente está estreando nosso primeiro vídeo, né, do Pitaco. Exatamente, o pessoal vai continuar saindo no Spotify, no Deezer, no Apple, né, no Anchor, exato, o áudio, exatamente. Mas quem quiser, dá um pulinho lá no YouTube, dá um pulinho lá no Facebook, vai acabar vendo. No YouTube, o nosso canal é Pitaco é Meu, né? Temos um canal no YouTube, vai lá, se inscreve, dá o joinha lá do like. Hoje é o nosso pontapé inicial aí nos vídeos. Isso. Desculpa aí qualquer coisa, mas a intenção é ir melhorando aos poucos. A gente já ver a carinha bonita do Mauro aí no vídeo. Vou até confessar, né, Délio? Porque a segunda gravação, a outra a gente já estava com 20 minutos. E eu cometi a barbeiragem de esquecer de botar para gravar. Ficou lindo. Exatamente. Eu vou até aproveitar, aqui eu vou mostrar aqui uma camisa bacana que eu tenho, de um dos grandes ídolos da minha infância, camisa do Napoli, tá dando para ver aí direitinho? O patrocinador lembra mais do que o escudo do Napoli, né? Olha aí, Mas exatamente. Essa camisa aí, deixa eu ver, é do alemão. Aí do alemão. Quase. Jogava ali do lado, né? Jogava ali do lado. Pouca coisa melhor que o alemão. Um pouquinho melhor que o alemão. É isso aí. Tá, Mauro, valeu, cara. Um abração. Até a próxima. Um abraço para todo mundo aí. Valeu. Vamos ver se agora a gente consegue ser mais regular, né? A gente teve que parar em função de uma série de problemas que a pandemia traz no cotidiano das pessoas, né? No nosso caso, que trabalha agora todo mundo confinado, então acaba ficando mais difícil do que quando a gente vai trabalhar e volta. Não é isso, Délio? Então vamos embora. É isso. Um abração para todo mundo. Até a próxima aí com um assunto quentíssimo sobre o futebol brasileiro. Ou mundial. Bye. Se o Pitaco é meu. Pitaco é meu. Teu Pitaco aí no futebol. Uma corretada de leve vale a pena.